religiões ou mitologias. É que a religião do outro é sempre uma mitologia, só a sua que é de verdade. O que acontece é o seguinte, geralmente quando o pessoal escuta a palavra Kabbalah, ele vai imaginar um judeu. Não está de todo errado, é que eles são muito mais conhecidos por terem organizado esse conhecimento, mas eu gosto de referir a Kabbalah hermética como a árvore da vida, ou a árvore que deu origem a todas as religiões. E mais do que isso, eu vou explicar um pouquinho que ela também, através de um historiador e pesquisador chamado Joseph Campbell, ela entrou na cultura popular e ela faz parte, através da jornada do herói, de basicamente todos os filmes importantes que vocês conheceram na vida de vocês. Então, isso que vocês estão vendo aqui do lado é a imagem da árvore da vida, que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês no decorrer dessa palestra. Antes de explicar assim, por que esse conhecimento era tão assustador e fechado, eu vou falar um pouquinho do porquê que tem o hermetismo e essas ordens de sacerdote, né? Então, quando a gente pensa em maçonaria ou ordem iniciática, a gente sempre fica com o pé atrás e fala assim, poxa, por que é fechado? Por que só pode homem? Por que é uma coisa que você está tão isolado, o candidato precisa passar por tanto teste para provar que ele é merecedor de ter esse conhecimento? Então, basicamente, a resposta para isso é que uma sociedade de construtores, antes disso, ela é uma sociedade militar. Então, a origem de toda essa área de construção veio de fazer o quê? Ponte, barco, catapulta, forjar o aço, fazer um castelo, construir passagem secreta. Então, você não podia simplesmente pegar esse conhecimento, pegar um camarada no meio da rua e ensinar para ele como é que se constrói uma catapulta, um barco, um castelo, depois dar um bom dia e um diploma e falar para ele ir embora. Então você precisava proteger esse conhecimento. Então essas ordens elas eram estritamente fechadas e você precisava passar por uma série de testes para provar que você era digno de receber esse conhecimento. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando você fala em hermético, todo mundo fica com medo e acha que tem alguma coisa sobrenatural. Então, os magos, os maçons, tem pacto, teosofia, todos os espíritos. Na verdade, é fácil de explicar isso também. Mas a gente parar para entender que no Egito, você tinha a primeira estrutura organizada de escrita, você ia ter lá uma seguinte situação. Imagina que vocês são trabalhadores, vocês estão lá construindo o barquinho. E aí vem o mestre de obra, ele olha para uma parede onde está cheia de símbolos e desenhos enigmáticos, e aí ele olha aquela parede, aí ele dá as ordens para vocês. Aí, de repente, ele precisa viajar e ele vai embora. E vem um outro cara que acabou de chegar, um outro iniciado. E aí ele olha para essa parede mágica, cheia de rabiscos e símbolos místicos, e aí ele vira e continua dando as instruções exatamente de onde o outro parou. Se você imaginar que todo mundo era analfabeto e não tinha a menor ideia do que estava naquela parede, parece mágica. Então essa é a ideia da magia. Então, da onde veio aquele conhecimento? Que negócio invisível é esse que o cara olha para uma parede cheia de rabisco e o cara adquire um conhecimento que ninguém tem? Então, a fofoca gira, você passa 4.000 anos, é fácil de entender por que as ordens iniciáticas eram sempre consideradas sobrenaturais, né? Então, vou chegar na Kabbalah daqui a pouquinho. Todo mundo conhece a história de como surgiu a Kabbalah judaica, né? Então, Moisés, os 10 Mandamentos, então tem filme, novela, filme baseado no livro, aí a Bíblia, aí a novela, adaptação depois, tem de tudo, desenho animado. Então essa história é bem conhecida. A parte que o pessoal não conhece é que os gregos também viajavam até as pirâmides, eles também bebiam desse conhecimento. E eles levaram esse mesmo conhecimento para a Grécia, onde a gente conhece mais a sociedade pela ordem de Pitágoras, né? Então a sociedade pitagórica. A diferença principal entre os gregos, que tinham a gnose, e os judeus, que tinham a Kabbalah, era que os judeus eram monoteístas e os gregos eram politeístas. Então os judeus acreditavam que essa estrutura de conhecimento ela vinha de Deus e ela era recebida, né? Então Kabbalah vem daí do verbo receber, enquanto que os gregos achavam que Deus estava na natureza. Então você observava fora, então a ideia da arte, do teatro. Então, quando você observa uma peça de teatro com os personagens,
você observava e falava, olha, o que esse cara está fazendo é estúpido, eu não vou fazer. Ou, olha, o que esse ator está fazendo é inteligente, eu podia aproveitar para a minha vida. Então são métodos diferentes de aprendizado. A gente conhece no hermetismo falando assim, tudo que está dentro está fora, tudo que está em cima é semelhante ao que está embaixo. Então é a mesma coisa. Então o que você pode observar em uma das vertentes, você vai aprender pela outra na meditação. E tem uma parte interessante que também esse conhecimento desce para a África. A galera costuma esquecer que o Egito fica na África. Mas esse conhecimento mistura com o xamanismo tribal africano e dá origem ao Ifá e todas as proto-religiões que mais tarde a gente vai conhecer como as religiões africanas, né? Depois isso vai vir para o Brasil, para a América do Sul, América Central, e várias são as religiões africanas. Mas essas 3 religiões elas têm o mesmo berço. E aí você vai ter a mesma ideia. Então, de um lado, você vai ter a força, né? O rigor, a misericórdia, a inteligência, sabedoria, a beleza. Do outro lado, você vai ter um Deus da misericórdia, um Deus da força, um Deus da beleza, um Deus do rigor, e exatamente as mesmas qualidades. E na terceira vertente, você vai estar observando esses atributos através da natureza. Então, um rio, a montanha, uma cachoeira, o mar. Então, você vai observar a mesma situação com 3 atributos diferentes. Dentro, fora e no universo. Esse conhecimento vai dos gregos para os romanos, e dos romanos eles começam a entrar pela Europa. E aí eu faço a primeira pergunta dessa palestra, que é uma brincadeira. Todo mundo já ouviu falar de Poseidon? Todo mundo já ouviu falar de Netuno? É a mesma coisa? Não. Eles são quase a mesma coisa, ambos são os deuses do mar. Mas o Poseidon, se você for ver, ele é mais malvadão. Ele afunda os barcos, ele chama umas tempestades, ele, dependendo do filme, ele empresta o Kraken da outra mitologia. Então ele trabalha assim, meio destruidor, né? Ele causa umas calamidades, etc. Já Netuno não, Netuno é gente boa de tudo. Ele dá riqueza, vinho, cavalos, dinheiro, o que vocês imaginarem. Mas você fala, pois qual é a diferença básica? Principalmente porque os gregos eles não tinham desenvolvido ainda o barco e a navegação a todo potencial. Já os romanos já dominavam a navegação e para eles o Mediterrâneo era sinônimo de riqueza. Então vocês vão percebendo, enquanto o grego ia para o mar com medo que ele ia no barquinho e podia não voltar, o romano ia sem medo, para ele aquilo ali era riqueza. Então os atributos humanos eles refletem nos deuses. Então conforme a gente vai observando as qualidades dos deuses, a gente percebe que elas vão se modificando de acordo com a cultura, de acordo com o local. Isso depois, pelos romanos, entra pela Europa e aí a gente vai ter reflexos disso na mitologia viking, gaulesa, celta, lusitana e todas as outras. E aí a gente começa a ver umas coisas engraçadas. Por exemplo, a gente acredita que o inferno é quente, está pegando fogo e tem todos os demônios, etc. Você vai perguntar para o nórdico, ele vai falar, não, o inferno é gelado. Porque se você chegasse para o viking e falasse que o inferno era quente, e o cara no meio da neve lá, onde vai falar, pô, é aí que eu quero ir. É esse lugar. Então os caras falam, não, ó, você está morrendo de frio, o inferno é mais frio. Já a gente vem de uma cultura que vem do deserto, então você está com calor, está com sede, o inferno é pior, mais quente. Então a gente percebe que os conceitos de céu e de inferno eles vão variando também de cultura para cultura. Então, o céu dos vikings é Valhalla, que é um lugar que tem lareira, javali, umas mulheres servindo cerveja, você fica brigando o dia inteiro, de noite bebendo. Então é uma coisa muito mais cara de viking. E o nosso céu é um anjinho, ar-condicionado, os caras tocando harpa, é toda uma parada de um oásis, né? Mas enfim, isso vai entrando e esses deuses eles vão sendo adaptados. Aí acontece uma coisa interessante, surge a Igreja Católica. A Igreja Católica ela vai se estruturando, ela monta o seu exército e ela vai passando por cima de todas essas outras religiões. Mas ela não destrói essas religiões. Ao invés dela destruir, ela tira um templo de pedra, constrói uma igreja em cima. Pega um deus da colheita, agora é um santo.
Pega um deus que matava o dragão, agora é São Jorge. Então ele vai substituindo aos poucos, até trocar. Então por trás de cada santo da Igreja Católica existe um deus pagão que foi destronado e as suas qualidades foram absorvidas por esses santos. Quando eu falo isso, às vezes o pessoal acha esquisito. Eles falam, como assim? Não, eles fazem isso até hoje. O rock, na minha época, era coisa do diabo. Tem aqui um pessoal mais velho. Hoje não, você tem rock gospel. Então, ao invés de demonizar, eles vão adaptando. Então, tem funk gospel, pagode gospel, daqui a pouco tem até sex shop gospel. Então, eles vão adaptando tudo. E vai continuar sendo feito pela eternidade, porque é assim que as coisas funcionam. E a igreja vai adaptando tudo. Enquanto isso, os judeus eles ficam de boa, boca ao ouvido lá na deles, passando esse conhecimento. Muito tempo depois, existem o Islã, daí as cruzadas, aí a Inquisição. E quando a Igreja Católica volta para a Europa das cruzadas e ela começa a queimar a galera da Europa, período até o século XIII para o XIV, aí acontece um ponto bem interessante no ocultismo. É quando eles chegam para os judeus e falam assim, ou vocês se convertem ou vocês vão queimar na fogueira. E aí eles falam, putz, tá bom. E aí surgem os marranos, que são aqueles judeus convertidos pero no mucho. Então todo mundo que tem sobrenome assim, Oliveira, Macieira, de árvore, de pássaro e tal, geralmente é um judeu convertido. E o que acontece nesse ponto? Acontecem 3 coisas importantes. A primeira delas é que a maioria dos livros de Cabala judaica são escritos nessa época. Então o Sefer Yetzirah, o Zohar, todos os livros importantes começam a ser colocados no papel nesse tempo. Por quê? Porque era um jeito dos caras não perderem a cultura. Ou eles põem no papel ou isso ia morrer. Por outro lado, alguns se convertem. E aí você vai ter estudiosos cristãos que estão estudando isso e adaptando isso. Com uma vantagem, que no cristianismo você pode utilizar isso na figura de imagens. E você tinha uma terceira parte, que era o pessoal mais hermetista, que trabalhava com os astros, com alquimia e com símbolos e outras coisas da ideia mais pagã. Esse movimento dá origem aos primeiros decks de tarô conhecido. Então não é uma coincidência que você tenha, no mesmo período, o surgimento dos textos de Kabbalah e o surgimento do tarô organizado. Então são 22 arcanos do tarô e 22 letras hebraicas. Cada letra corresponde a um arcano do tarô. E também corresponde a um desenho ou vou passar aqui, ó, um símbolo ou uma parte do Velho Testamento. Então, como o Velho Testamento é a Torá, era muito fácil para os estudiosos de Cabala pintarem essas obras. E aí as igrejas se tornam grandes salas de aula, onde você podia retratar esses símbolos e essas figuras e essas ideias como um grande teatro. Então você passava pela igreja e observando os quadros você conseguia, com um mestre, entender e se alfabetizar. Então a gente vê, por exemplo, no topo da Capela Sistina, você pode encontrar um tarô completo. Só que, obviamente, não vai ter lá o mago, os desenhos que a gente está acostumado no esoterismo. Ele vai ter o quê? Trechos do Velho Testamento. Filósofos, santos e outros desenhos. E aí a gente chega nas 3 bases do que a gente hoje conhece como hermetismo, né? Então aí a Cabala judaica, então daí a gente vai ter todo aquele aparato que hoje a gente consegue aprender, né? O Kabbalah Center e várias outras escolas de Kabbalah, rabinos, etc. Ela é uma religião bem mais dogmática e doutrinária. A gente tem a Kabbalah cristã, que vai dar origem ali à alquimia, ao rosacrucianismo, ao martinismo. Então a gente vai achar muito disso nas ordens rosacrucianas. E a Kabbalah hermética, que depois vai se juntar nisso daí e vai dar origem dentro das ordens herméticas. Então, a Golden Dawn, a OTO, e dentro dessas estruturas, bem mais tarde, a própria teosofia que vai juntar tudo isso daí. Então, o estudo de todas essas religiões. Eu sempre coloco isso daqui, às vezes eu dou uma palestra na maçonaria e o pessoal pergunta, poxa, mas como é que você me prova que a estrutura das ordens iniciáticas é alquímica? Então, esse sujeito aqui, Elias Ashmole,
Ele era um historiador e alquimista, Rosacruz, e que estruturou o ritual maçônico. E praticamente todas as ordens iniciáticas herméticas, elas foram derivadas do ritual maçônico. Então, onde você já tinha uma estrutura da árvore da vida dentro da religião, então dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, dentro do islã, no sufismo, agora você também tem dentro da maçonaria, e dentro da Rosacruz, e martinismo, e, por conseguinte, todas as outras estruturas. Então a gente consegue observar isso dentro dos templos, a gente consegue observar isso nos cargos de loja, a gente consegue observar isso dentro dos cargos em capítulos, né? E a ideia de que você vai, através de símbolos, usar isso para se autoaperfeiçoar. Então, quase todas essas ordens, elas falam em coisas do tipo, tem que pegar a pedra bruta, talhar até virar a pedra cúbica que vai construir a catedral social. Mas também posso falar assim, vamos transformar chumbo em ouro. Ou você pode falar assim, vamos pegar o carvão e submetê-lo à pressão até que ele vire um diamante. Ou vamos falar assim, vamos pegar a lótus, que é a flor que nasce no pântano mais sujo, e aí ela recebe a luz e a água e tal, e ela se torna a flor mais pura. Ou a flor de lis, que é a mesma coisa. Ou o milho que está lá e você põe no fogo e ele vai virar pipoca. Ou aquele pedaço de granito que você vai esculpir e fazer um cavalo. Quando perguntaram para o Michelangelo como é que ele tinha feito aquele cavalo maravilhoso de uma pedra, ele virou e falou assim, é fácil. Eu pego a pedra e tiro tudo que não é cavalo dela. E aí o resultado é a estátua. É fácil, basta a gente aplicar isso na gente. Tem até ordens de jardineiro secreta. Então eles falam que você tinha que cortar as ervas daninhas e cuidar do seu corpo como se fosse um jardim, e ver as partes podres, e você tinha que adubar com bom adubo, e pôr água pura, e ter muita luz, e todos os símbolos, e que aí quando as flores florescessem no seu jardim, ele atrairia as abelhas, e as abelhas iam polinizar outros jardins. Olha que analogia bonita para você falar assim, o cara estuda muito, se você estudar com boas fontes, boas referências e se tornar um sábio, as pessoas vão vir em volta e aí a sua produção vai ajudar outros jardins a florescerem também. E por que o cara só não escrevia isso? Primeiro, porque todo mundo era analfabeto. Segundo, porque eu vou falar daqui a pouco, os símbolos eles são muito mais fortes do que simplesmente as palavras. Então a prova disso é que você vai num estádio e você tem duas cores e os caras gritando, se matando, tatuando o símbolo e tal. Se as bandeiras fossem todas brancas, escritas o nome do time, vocês acham que ia ter o mesmo efeito? De jeito nenhum, né? Então os símbolos eles são muito utilizados. Para quê? Para reforçar esse comportamento, esse aprendizado, esses ensinamentos. Então vamos falar um pouquinho da árvore, né? Então, quais são esses ensinamentos? Qual é o grande segredo dos judeus, e dos Illuminati, dos maçons, e dos Rosacruz, e do Papa? É a árvore da vida. Só que até chegar na árvore da vida a gente tem que falar de alguns outros conceitos para a gente entender como é que se chegou nessa ideia. Então o primeiro conceito, que vocês já devem ter visto esse desenho em praticamente vários lugares. Qualquer bom anime, qualquer camiseta de surf vai ter símbolo do Yin Yang. E o Yin Yang representa o quê? A dualidade e, a princípio, o dia e a noite. Então o Yang é a expansão, o para fora. Então, se você imaginar lá na cultura bem primitiva, os caras acordavam, saía o sol, eles tinham que caçar, colher, plantar, cuidar da família, crescer os seus domínios. Quando a noite chegava, que é o Yin, eles tinham que se recolher, e aí eles tinham que dormir, proteger a família, ver o aprendizado, contar o estoque, fazer as coisas para dentro. E no dia seguinte para fora, e para dentro, e para fora, e para dentro. Esse ciclo ele ia se repetindo. E essa ideia ela pode ser aplicada para várias coisas diferentes. Então, por exemplo, agora eu estou Yang, eu estou falando. E vocês estão tudo quietinho Yin. Porém, vai chegar uma hora que alguém vai ter uma dúvida, levanta a mão e fala assim, tem uma dúvida. Aí eu tenho que calar a boca para escutar, eu tenho que me tornar Yin. E aí vocês se tornam Yang. Porque se eu continuar falando e ignorar o cara que está perguntando, não tem diálogo, não tem evolução. Então vocês falam, eu fico quieto e escuto. Aí eu falo, vocês ficam quietos e escutam. Vocês falam, eu fico quieto e escuto. E isso vai circulando.
Por isso que a gente vê que ali um dos símbolos principais são os dois peixes. Então, qualquer restaurante que se preze vai ter, oriental, geralmente vai ter uma piscina, um laguinho com as carpas. E as carpas representam justamente que essa energia ela precisa ficar circulando. Se ela parar de circular, morre. E isso vai em todos os níveis de consciência. Então, o Yin e Yang eles funcionam em todos os níveis que você imaginar. Então, desde o mais celular, então você precisa respirar ar para dentro e para fora, pôr comida para dentro e para fora. Isso vai ser digerido, vai pelo sangue, alimenta a célula que alimenta sua partícula física. Você vai ter essa ideia do diálogo. Você tem a ideia de que você tem muitas pessoas que elas vão se juntar e aí uma hora alguém tem que construir, outra hora alguém tem que escutar, outra hora alguém tem que falar. E aí você tem a ideia da civilização. E nesse momento de circular, desde a molécula, os átomos, até as galáxias, tudo está se mexendo. Não tem uma parte do universo que esteja parada. Daí que a gente tem o princípio hermético, tudo se move. E outras mitologias usam outros símbolos, né? Fogo e gelo, pavimento mosaico, o preto e branco, o sol e a lua, e assim por diante. Só que a gente pode dar um passo a mais. Então, quando a gente desenvolve um pouco melhor essa ideia, a gente vai ter as 4 estações do ano aí. Então, verão, primavera, verão, outono, inverno. Ou a gente pode falar nos grandes yangs, pequenos yangs, grandes yins, pequenos yins. Então você vai chegar nos 4 elementos. Não é por acaso que o baralho tem 4 naipes. Então os primeiros naipes eles vão ter a estrutura das 4 estações, a estrutura das folhas, e aí mais tarde eles vão trazer para dentro deles um certo simbolismo, que a gente vai ver isso no tarô. Então vamos falar um pouquinho de cada um desses elementos. Tá? Vou começar por baixo, que é mais fácil de entender. Então o elemento terra, ele fala muito do físico, então ele é o grande yin. A ideia da terra como aquela coisa que é sólida, fixa, imutável, ela está parada. Então, quando a gente pensa em terra, a gente sempre está pensando em um mundo sólido, né? Moedas, essas coisas. Mas uma coisa dentro da iniciação é muito mais importante do que isso, que é a ideia da caverna ou da manjedoura. Então, a manjedoura ou a caverna, ela é o útero de Gaia. Ela é o ventre da terra. É uma igreja na qual ninguém pôs a mão. E para os primeiros ritos iniciáticos isso era muito importante, porque eles levavam o camarada que ia ser iniciático, largavam o cara lá no fundo da caverna e ele ficava na escuridão total. E aí no dia seguinte, no nascer do sol, os outros xamãs iam lá e tiravam o cara da terra, e aí ele era renascido. E a partir desse momento ele deixava de ser um cara Zé comum. E ele, assim como todos que receberam a iniciação, ele se tornava filho do planeta. Então, a partir de agora, ele não tinha mais essa parada de tipo, sua raça é diferente, seu clã é diferente, sua família. Todos nasceram da mesma mãe terra. Portanto, todos têm uma responsabilidade com o planeta. Então, isso faz com que todas as religiões você escuta, irmão, irmã, frater, soror, e todos se tratam com esse nome. Então, os iniciados eles tinham essa ligação com o ventre, né? Eu sempre coloco aquela imagem da Catedral da Sé, para mostrar que até hoje as igrejas elas continuam sendo o ventre da mulher. Então a gente tem ali nas catedrais europeias, as catedrais tradicionais alquímicas, geralmente 2 torres, que são os joelhos, como se a mulher estivesse em posição de parir, o domo, que é a barriga, o transepto, que são os braços, e o altar, que é a cabeça. Então é uma mãe pronta para parir. Então nós entramos nesse lugar, nessa caverna, nessa igreja, e se a gente lembrar que as faculdades vieram da igreja, a gente entra nessa escola, nesse templo, a gente recebe alguma coisa, que eu já vou falar, e aí nós saímos ali pela vagina de Gaia, e nós nascemos de novo. Então, o iniciado ele vai de um por um, mas quando a gente está falando de grandes religiões, a gente estaria fazendo, entre aspas, essa iniciação num grande número de pessoas ao mesmo tempo. Se a gente conseguir extrapolar essa ideia e imaginar uma faculdade, nada mais é do que a mesma ideia, né? Então as pessoas entram numa faculdade, elas vão receber alguma coisa, que eu vou falar daqui a pouco, e elas têm que sair de lá melhor do que elas entraram.
Uma igreja é a mesma coisa, um templo maçônico é a mesma coisa, o capítulo da Sociedade Teosófica é a mesma coisa. Você tem que vir aqui, receber alguma coisa e sair renascido maior do que você entrou, melhor do que você entrou. Então, se a gente tem embaixo a mãe terra, a gente vai ter o pai fogo, ou o pai celestial. Então, por que o pai fogo está lá em cima? Porque é só acompanhar a história. O sol está lá em cima. Então, as pessoas achavam que era uma bola de fogo do céu. Portanto, o fogo está sempre relacionado com a divindade. E é fácil também de entender. Pega o primeiro ser humano que viu a primeira fogueira. Provavelmente uns macaquinhos lá na floresta, aí caiu um relâmpago. O cara foi olhar, estava pegando fogo na mata. O segundo macaquinho queimou a mão no fogo, que foi pôr a mão. E aí eles perceberam que aquilo era um negócio muito louco, porque aquilo brilhava, aquilo era quente, aquilo queimava as coisas em volta, machucava e tal. E, obviamente, tinha que ter vindo do sol. Tem que imaginar, você não pode estudar a história sem se colocar na mente da pessoa que está lá atrás. E aí o fogo teve sempre essa ideia de divindade, de civilização, de acontecimento. Então, para os gregos, isso era tão importante que uma polis só era uma polis se ela tivesse um templo que tivesse uma fogueira. E essa fogueira, em teoria, ela teria vindo de quando Prometeus rouba o fogo dos deuses, trazendo a civilização. A parada era tão séria que quando você tinha uma colônia que ela ia ser transformada em polis, você precisava montar ali um exército, preparar os sacerdotes, fazer toda uma procissão, levar essa chama e acender outro templo no outro lugar. E a gente faz isso até hoje, de 4 em 4 anos. Toda Olimpíada, os caras acendem a chama, passeiam com essa chama no planeta inteiro até voltar. Então isso representaria a nossa civilização. Mas não só essa ideia. A ideia da luz, da luminosidade, né? O aro dos anjos, a auréola, a coroa dos reis, nada mais é do que a figura, né? Que tem um chakra chamado coronário. Então dizem, quem tem mediunidade, que as pessoas divinas emanam uma aura daí. Se você não acredita, também não, mas muitas representações em muitos lugares diferentes do mundo colocam essa figura de desenho. Então, a auréola, o cocardo índio, a coroa, os turbantes, até o chapéu lá do Mestre Cuca, do Masterchef. Então, quando você está numa posição mais elevada, a sua conexão com o divino é maior. E eu gosto de retratar, sempre tinha a ideia do gato Félix, talvez não seja do tempo de vocês, mas era um desenho animado e ele tinha aquela lâmpada do gênio, a lâmpada também traz a iluminação. E o Félix esfregava a lâmpada e saía o gênio quebrava o galho para ele e resolvia o problema dele. O nosso irmão Walt Disney olhou e falou assim, não é uma ideia muito boa porque talvez as crianças coloquem fogo no cabelo. Aí pode dar um processo. E aí ele teve uma outra ideia genial, ele colocou uma lâmpada no lugar. Então tem um desenho de 1934 do Pateta, onde ele está tentando resolver um problema e não consegue, e aí de repente, pá, eureka. E a gente tem até hoje essa ideia de que você se ilumina quando você acha a solução de um problema. Agora a gente vai trazer para aquela mitologia, os caras em volta de uma caverna com a fogueira. É a mesma coisa do que as pessoas dentro de uma sala de aula ao redor de um livro. Ou dentro de um templo com um professor trazendo a luz. Então a gente consegue pegar esses grandes arquétipos e trabalhar isso em múltiplos níveis. Ok, então se a gente tem o fogo lá em cima e a terra lá embaixo, a gente tem uma parada aí no meio. Os gregos chamavam de mente, né? Então a gente tem o corpo, a mente e a alma. A mente conecta a nossa alma no nosso corpo. E a mente, nos 4 elementos, ela está dividida em 2 partes. Ela está dividida em razão e intuição. Vamos falar um pouquinho primeiro de razão. A razão na alquimia está associada com o elemento ar. Por quê? Aquilo que eu falei antes, é um conhecimento invisível. Então o elemento ar, a razão, ela está geralmente dividida, Pitágoras divide em 3 grupos. Gramática, retórica e lógica. A gramática são os códigos e os símbolos, mas não necessariamente falar gramática português. Uma outra língua, música, fórmula química,
programação, matemática, isso tudo é gramática. Se eu faço um shampoo e mando para a China, o cara faz meu shampoo lá. Se eu projeto um prédio e mando para a Inglaterra, o cara sobe meu prédio. Se eu fizer uma composição de uma música, uma sinfonia, eu mando para a Alemanha e os caras tocam a minha sinfonia. Eles não precisam falar comigo, eu não preciso conversar com ninguém. O conhecimento é invisível, igual o ar. Ele se propaga. Então daí que a ideia do conhecimento, da razão, está muito associado com o elemento ar. E a gente tem também a ideia do elemento folha, né? A folha como a retórica. Então a folha constrói a realidade. A retórica é a maneira como você usa a gramática para construir a sua realidade. Você pode saber um monte de palavras, na hora que você escreve, tem pessoas que usam melhor e tem pessoas que usam pior. Então quando você escreve e coloca alguma coisa no papel, você está eternizando esse pensamento. Então essa ideia tem muito a ver com a ideia de folha, né? A gente pensa Odin, por exemplo, ele se pega na árvore da vida e ele recolhe as folhas de Yggdrasil, que tem as runas, né, nas ranhuras dessa folha. Com as runas ele constrói a realidade. Então está muito associado essa ideia de folhas com conhecimento. Você perguntar para um pajé e falar, o cara está doente, ele vai na floresta e ele procura as folhas que vão ter o resultado. Você vira e fala, eu estou com um problema. Você vai na biblioteca e procura as folhas dentro do livro que vão ter o resultado. E agora, na verdade, você vai no Google e procura as páginas que têm o mesmo resultado, mas tudo é invisível. E, finalmente, a gente tem a lógica, que é a maneira como você usa a retórica para entrar na mente das pessoas. Então, quando você constrói direitinho a sua programação, é exatamente como uma luta de espadas. Então, quando a gente está fazendo um diálogo, um debate, a gente pode fazer que nem no Game of Thrones. Então, eu contrato um guerreiro, o camarada contrata outro guerreiro, os caras vão para a arena, quem matar o outro ganhou. Ou você pode argumentar. Então, eu falo uma coisa, o cara fala outra, eu falo uma coisa, outra. E nessa a gente está numa luta de espadas, só que invisível. E mais profundo ainda, a gente está dentro da cabeça de vocês. E aí no final vocês são o juiz, né, que vai dar o ok ou não. Então nisso a gente tem toda a base da política, do marketing, de vendas, de direito e todo o debate de uma sociedade. São lutas de espadas invisíveis. E aí a gente começa a entender melhor alguns temas, né, do folclore e da mitologia. Uma das minhas histórias favoritas do rei Arthur. O que o rei Arthur faz para provar que ele é rei? Que ele vai ter uma coroa? Tem uma carteirinha do rei Arthur? Não. Ele tira a espada da pedra. Então, com o que eu falei agora já dá para entender mais ou menos. Então, você fala assim, se você quiser ser um rei, ou seja, se você quiser ter uma coroa e ser senhor do seu destino, você precisa estudar. Parece óbvio. Mas, tipo, meus pais falavam isso para mim, eu falo isso para minha filha. Se vocês falam para o filho de vocês, ninguém obedece. Mas quando você já tem essa ideia formada, vocês nunca mais vão esquecer essa história do rei Arthur do jeito que eu estou contando. Para ser alguém na vida, você precisa estudar. Você tem que ter o domínio da gramática, retórica e lógica, senão você não consegue nem ler um jornal. Você não sabe o que é fake news, o que não é. Você não sabe em quem votar, você não sabe o que comprar, você é uma vítima. Então, para ser um rei, você precisa da espada. Só que aí o rei Arthur, na história original, ele pega essa espada e sai matando todo mundo, e ele mata o inimigo num combate desleal. E a espada quebra. E aí ele leva a espada para o nosso próximo elemento, que é a água. Ele vai até a Dama do Lago, e a Dama do Lago reforja a espada. Então ela se torna Excalibur, forjada 2 vezes. E aí sim ele se torna o rei. Ele junta ao Camelot e ele sai em busca do cálice sagrado. Mas uma das coisas interessantes da história do rei Arthur é que ele não encontra o cálice sagrado. Jamais. Ele procura, aí ele está num castelo, não acha, ele vai no outro castelo, aí ele viaja para outro lugar, aí ele vai para outro lugar e ele morre sem conseguir pegar esse cálice. E tem uma razão para isso, que esse cálice ele vai representar a perfeição. Então, congela esse pensamento, vamos voltar um pouco no tempo e vamos observar que antes desse cálice ser um cálice, ele era uma coisa chamada cornucópia. Então, cornucópia é um chifre
Na lenda, Zeus, quando ele estava foragido, né, escondido do pai Saturno, ele era amamentado por uma cabra. E um belo dia, ele, criança, brincando, arrancou o chifre da cabra, matou a cabra. Os deuses ficaram com dó da cabra e deixaram o chifre para alimentar ali no Olimpo. Então, do chifre da cabra brotava ambrosia, hidromel, alimentos, vegetais, frutas, etc. E a pegadinha é que quem comesse dessa comida mágica virava um deus também. Então você tem muitos heróis da mitologia grega que tentam chegar no Olimpo e se banquetear com os deuses, para eles também se tornarem deuses. Aí você pensa, pô, isso vai representar aí uma prosperidade, um conhecimento, é um conto de fadas. Não necessariamente. Quando você entra na faculdade, você acabou de chegar na faculdade. Então está lá do seu lado o seu professor doutor fulano. Aí você estuda, vai atrás, aprende com ele, mestrado, doutorado, livre docência. 20 anos depois, você está no Congresso dos Pica da Galáxia, e aí você vai estar na mesa para palestrar, e a hora que você senta na mesa, você vê que do lado está lá professor doutor fulano. E aí você descobre que você também agora é um deus, por ter se banqueteado com os deuses. Então a moral da história é que se você encontrar a prosperidade, o conhecimento, a sabedoria, e você se banquetear com ela, eventualmente você também vai chegar nessa posição. E aí nesse momento vai ter outro cara que vai estar chegando para se banquetear com você, sucessivamente. Essa ideia da cornucópia, ela vira depois o caldeirão de Dagda para os celtas. Então era um caldeirão mágico com uma sopa que, se você tomasse dessa sopa, você ficava inteiro de novo. Portanto, qualquer exército que tivesse esse caldeirão era indestrutível. E os deuses falaram, isso é muito perigoso. Levaram esse caldeirão para o inferno, né, para o reino subterrâneo. E aí o rei Arthur, da primeira lenda de todas, o rei Arthur é o Sol, ele tem 12 cavaleiros, qualquer semelhança com Cristo e os 12 apóstolos não é coincidência. E aí ele sai em busca desse caldeirão. E aí o que acontece é que depois, lembra que eu falei que a igreja transformava tudo. Então ela falou, caldeirão é coisa de bruxa, agora é cálice sagrado, pegou sangue de Jesus e agora cura tudo, e é espiritual e etc. E agora é o Santo Graal. E o rei Arthur se torna um cavaleiro, e aí um rei, e aí ele parte atrás do cálice. Por isso que ele nunca encontra esse cálice. Porque nós somos buscadores. Se o cálice é a perfeição e você é um alquimista, seu efeito de vida é procurar a pedra filosofal, o Santo Graal, o elixir da longa vida. Mas você sabe que você não vai achar. Porque você faz, vamos supor, você é um escritor, você faz um livro, terminou o livro, publicou, você vai olhar para aquilo e falar, meu próximo livro tem que ser melhor. Você fez um quadro, você olhou e falou assim, meu próximo tem que ser melhor. Você faz um macarrão, você olhou e falou assim, meu próximo tem que ser melhor. Então você vai estar sempre querendo aprender alguma coisa. Então o verdadeiro buscador, ele nunca vai estar satisfeito com o que ele sabe, ele sempre vai querer saber mais. E quanto mais ele sabe, mais ele descobre que tem outras perguntas. Cada pergunta que você responde abre mais 10 perguntas. Então quanto mais você sabe que você não sabe. Até aquele paradigma máximo que é só sei que nada sei. Então você vai buscar o resto da sua vida até morrer e não vai encontrar. Por isso que nós somos buscadores, não achadores. Achadores é o pior tipo de gente que tem. Que o cara acha que sabe tudo e tal e ficou na ignorância. Os ignorantes são os que mais acham que sabem. E os sábios são os que mais sabem que não sabem. Então eles vão estar sempre nessa busca. O Santo Graal, a última vez que eu ouvi falar, o Indiana Jones quase pegou ele, mas aí não pegou. Não é por acaso, ele seguia a jornada do herói. Então o símbolo, geralmente para esse conhecimento, era a cruz ansata, ou Anki. Então os egípcios tinham isso, todo deus que se preze carregava um negócio desse. Então isso significa o quê? Ele é composto de duas partes, um círculo e uma cruz, e eles se entrelaçam no centro. Então a cruz significa que você carrega a cruz, literalmente. Você vai ter que evoluir como profano, aprendiz, companheiro e mestre. Isso eu estou falando do aprendiz, companheiro e mestre, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser faixa branca, faixa marrom, faixa preta. Tipo tocador de flauta, musiquinho, músico profissional. Tudo na vida.
cozinheiro, mestre cuca. Então, tudo na vida você pode colocar em 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre. Quando você chega no mestre, você está ali no círculo agora. Então você faz parte agora da solução, não mais do problema. Então o círculo, você vai se juntar com outros mestres, e aí você deixa de ir atrás da sua verdadeira vontade para ir atrás de uma grande obra, que seria a verdadeira vontade aplicada na realidade. Um exemplo prático: se você tem uma filarmônica e você tem um monte de músicos bons, você não pode pôr o tocador de gaita que acabou de aprender a tocar na tua orquestra. O cara só vai atrapalhar. Primeiro ele tem que se produzir, se trabalhar, se lapidar. A hora que ele estiver preparado, aí sim ele vai acrescentar naquele conjunto. Então isso vai representar o círculo superior. E essas cores, elas são usadas em paleta. Depois eu vou falar um pouquinho de cada uma. Mas basicamente é o branco, que vai se transformar em todas as cores até o preto. O dia e a noite, meio-dia, meia-noite. Depois ele se projeta nas 3 cores básicas. Então, o vermelho do sangue, o azul do céu, o amarelo do sol. Depois as 3 cores secundárias, né? Então a gente pode olhar ali que o amarelo com o vermelho dá o laranja, o amarelo com o azul dá o verde, o azul com o vermelho dá o roxo. E no final de todas, quando você mistura a massinha, vai ficar o marrom da terra. Então isso aí, existe um desenho chamado Lamen Rosa Cruz, que ele já tem várias edições, várias versões disso. Isso era usado da Idade Média pelos mestres de pintura. Isso é usado até os dias de hoje. Então, se você vai numa escola de artes e você quer saber se no seu cartaz é laranja, que cor que é melhor, que cor que é pior, o que combina, o que não combina, você usa essa tabela. E hoje em dia isso é muito usado em figurinismo, em filmes. Então, você pode ver filmes como Breaking Bad, a série. O cara ganha um monte de prêmio. Por quê? Porque ele coloca a roupa dos personagens da cor específica, da emoção que o cara está sentindo. Então, o tipo de filme, o tipo de cor, a fotografia do filme faz uma diferença brutal no nosso emocional. Então, não é à toa que os melhores filmes são característicos. Você vê uma cena e você sabe que aquele filme é tal. Então, isso é extremamente importante. E é o mesmo formato desde a Idade Média. E a ideia dessa árvore da vida, que é o conjunto desse conhecimento. Então a gente tem aí todas as mitologias com a árvore proibida, com o monstro, né? Então Adão e Eva pegam ali o fruto do conhecimento, que chama cobra. Hércules vai atrás, 12º trabalho, para recuperar a maçã das Hesperiades com o dragão. Você tem Odin com a árvore da vida. Você tem o Joãozinho pé de feijão, que ele sobe numa árvore mágica, enfrenta lá um gigante, traz o ganso dos ovos de ouro, né, e a harpa. E a gente tem a árvore de Natal, que é um símbolo clássico hermético, que está aí na casa de todo mundo o tempo todo, no Natal, né? É uma árvore mágica, que você tem uma estrela, que é a divindade suprema, as bolinhas coloridas, e embaixo os presentes. Então embaixo é o reino, onde você recolhe os presentes. Mas só ganha presente as crianças que se comportarem. Ou seja, se você consegue realizar a sua verdadeira vontade, o universo conspira para te ajudar. É a mesma coisa em várias mitologias diferentes. Várias filosofias, várias histórias. Vou falar uma coisa só. Vamos falar um pouquinho do que é cada uma dessas 10 esferas. A primeira chama Malkuth, ou o reino, que é a terra. É a ideia da própria terra, do que está fora do templo. Então, Malkuth significa o reino. Significa o quê? A parte que está imediatamente fora do castelo, ou do templo, ou da faculdade, ou da universidade. É o mundo profano. Então é ali onde você colhe aquilo que você plantou. É onde você vai realmente mostrar que você é um buscador, um alquimista, alguém hermético. Porque é muito fácil chegar aqui, assistir as palestras, falar assim, senhor ir nas aulas, colar na prova. Onde você vai mostrar que você sabe engenharia é a hora que você construir uma ponte. Você vai mostrar que você sabe programar a hora que você fizer um programa. Você vai saber que você sabe desenhar pelo seu fruto. Não fala assim, né? Que pelos frutos conhecereis a árvore.
Por isso que muitas das filosofias falam que você reconhece como tal os outros. Ninguém fala eu sou. Eu não vou falar de chakra hoje, isso fica para uma outra palestra só para vocês ficarem curiosos. Mas está relacionado diretamente com a Kundalini e a evolução dos chakras. São 7 níveis. Isso é chamado de escada de Jacó. E cada um desses níveis está relacionado com um chakra e as qualidades que vocês já estudaram de chakras. E aqui a gente tem exemplos de deusas que estão ligados com Malkuth. Então, deusas de prosperidade, de poder, de colheita, de frutos. Então, as mais antigas a gente vai ver que são deusas relacionadas com a mãe, né? Então é sempre aquela mulher gordinha, peitão, quadril largo, que dá muito filho. Porque na sua origem o que acontecia? Quando a mulher tinha um filho, a tribo ficava mais poderosa. Era um guerreiro a mais, era uma mulher a mais, era um trabalhador a mais. Então as pessoas e os filhos eram a riqueza. Quando o ser humano desenvolve a agricultura, esse arquétipo muda. E aí passa a ser deusas da agricultura, e da colheita e da natureza. Então Ceres, Deméter, Perséfone, Flora. Então deusas que remetem aí a colheita. Então, elas entram no submundo, passam o inverno, outono e inverno lá embaixo, e depois elas retornam trazendo toda aquela prosperidade. É a mesma coisa, você vai para dentro, no IN, de uma faculdade, estuda ali os 5 anos, e aí depois você sai para fora e leva com você um conhecimento. Ou uma missa, ou uma palestra, ou qualquer coisa. Nota que essa árvore é uma coisa prática. Você pode usar ele para grandes arquétipos de deuses, ou você pode usar para uma coisa muito específica da sua vida. Um aspecto muito prático. E tem algumas mitologias como, por exemplo, o Bissu, Apu, os deuses de prosperidade, né? O anão da riqueza, o bezerro de ouro. Então é essa riqueza, que é a riqueza que você consegue fora do templo. Os anões dos 7 anões, eles são o quê? Mineiros, né? Eles vão na terra, todo anão que se preze escava e tem diamantes e ouros nas mitologias. E aí a gente tem essa transformação. Lembra que a Igreja Católica pega tudo aí. Então você tem o Lázaro, que nada mais é do que uma representação da natureza. Ele estava morto no inverno. Jesus, que é o sol, chega e fala, levanta e anda. E ele renasce. E a gente vai ter também a ideia do Chapanã, que também é o deus da morte, do renascimento e médico. Então diz a lenda que ele era também super feio, coberto de palhas. E aí Ansan passa um vendaval e aí ele se mostra como a perfeição por dentro. Então toda essa ideia aí do reino. E a pessoa pensa assim, poxa, então eu vou começar essa jornada do herói também. Eu esqueci de avisar, eu mencionei, tinha um historiador chamado Joseph Campbell. Ele escreveu uns livros muito bacanas, O Herói de Mil Faces, O Poder do Mito. E o Poder do Mito é uma coisa muito importante, porque além do livro existe um documentário, uma entrevista gravada com ele. E aí ele foi entrevistado por nada mais, nada menos que Steven Spielberg e George Lucas. E aí depois que eles ficaram 6 meses conversando com esse cara, eles estruturaram o roteiro, e aí eles fizeram um filminho, eu acho que pouca gente deve conhecer, chama Star Wars. Eu recomendo que vocês procurem, deve ter na Netflix, nos lugares. Não é muito conhecido. Mas o Star Wars ele traz toda a cabala dentro dele, toda a jornada do herói. E isso vai ser usado ad eternum por todos os escritores. Então o Tolkien usou, C.S. Lewis usou, então Nárnia, Senhor dos Anéis, Harry Potter. O que vocês imaginarem que é um grande sucesso e blockbuster, ele bebe dessa fonte, Matrix, todos os filmes clássicos, né? E nessa ideia o herói nunca sabe que ele é o herói. Ele está sempre em Malkuth. Então o Neo não sabe o que acontece até alguém vir chamar ele para entrar na Matrix e ver, olha, o mundo não é isso. Luke Skywalker é o maior Jedi, não sei o quê, está lá num planeta de fazendeiro que ele nem sabe plantar. Harry Potter, o maior mago que faz e acontece tal, ele começa dentro de uma escada, debaixo de uma escada, trancado ali numa câmara de reflexões. Então todos os grandes heróis começam a jornada sem saber que eles são heróis, mas todos podem ser heróis. É sempre uma pessoa comum. Do mesmo jeito que qualquer um de nós pode estudar hermetismo e se transformar num rei. Deixa eu desliguei. Assim. E o primeiro passo para dentro do templo é a lua. A lua é o reflexo do sol. Então, quando você olha para a lua,
você não está vendo o sol, você está vendo a luz que está ali não é da lua, ela é só um reflexo. Então ele é o representado por aquele que te traz para dentro da jornada. E se a gente entender que essa jornada na árvore é ida e volta, ele também é a própria mãe que te pare depois. Ele é o ventre. Então, Yesod quer dizer fundação, ou o ventre, ou a fábrica, ou a parte interna da realidade. Então, eu tenho outro chakra aqui, eu não vou falar hoje. E a gente pode conversar sobre deusas que são as princesas, ou as buscadoras. Então você vê Ísis, ela faz uma jornada atrás. Osíris é o sol, é picotado e espalhado pelo Egito. E Ísis faz uma jornada iniciática atrás. Psique também, Eros vai ser raptado, e aí ela precisa passar pelos 4 desafios de Afrodite para conseguir recuperá-lo. Então você vai ter aí muitas das mulheres guerreiras, né? A ideia de que a lua forma aquele arco e flecha, né, pelo formato dela, e que a ideia de que a nossa contraparte feminina vai vir até a nossa parte masculina em busca do herói, né? As deusas mais antigas, elas é que salvavam todo mundo, elas que iam atrás do herói. Também pode ser entendido do outro lado. Então ela é a nossa busca espiritual. Você sabe que o mundo é mais do que só matéria, e você deseja se tornar culto. Então essa vontade é a nossa princesa pura, e ela vai chamar pelo nosso eu, sagrado anjo guardião, ou anjo, ou whatever, que é uma etapa que eu vou falar daqui a pouco. E você pode ver que em toda a mitologia que se preze, a princesa está presa numa torre, um castelo, uma masmorra, alguma coisa de pedra, um labirinto. E ela tem um monstro que é o dragão, que é a representação dos 4 elementos. Ele voa, ele cospe fogo, ele é um réptil, ele junta dinheiro que ele não gasta. Então são os 4 elementos do mal ali. E o cavaleiro vai vir, matar esse dragão e casar com essa princesa. E juntos eles se tornam rei e rainha e vivem felizes para sempre. Lá em cima, na coroa. Eu estou falando isso porque quem está assistindo, depois eu recomendo ver essa palestra várias vezes, porque eu vou falar de coisas que eu não falei ainda. Então eu estou fazendo referência agora, que vocês só vão entender no final da palestra. É que eu dou essa palestra em muitos lugares. Esperto, ele é o condutor que traz o candidato para dentro da loja. Ele traz aquele que vai ser iniciado. Então a ideia de que você... Bom, cada um desses quadradinhos, na verdade, me cortou o coração, porque tem muito mais. Eu tive que escolher os mais conhecidos, né? Então ficou muita coisa de fora. Mas é a ideia de que é aquele cara que traz você para dentro. Olha lá, o coelho branco, o Hagrid, o Morpheus, que é o próprio deus do sono. E às vezes Hollywood pega e junta tudo numa coisa só. Então você pega o Exterminador do Futuro, você tem uma mulher guerreira que vai ficar mãe e que é a mãe de Jesus, que é o Salvador que vai nos salvar das máquinas. Então o cara junta todos os arquétipos, por isso que é um sucesso. Quando você trabalha na jornada do herói e na Cabala, você está entrando dentro da nossa parte mais antiga, mais profunda de mitologia e de arquétipos, né? Então, ok, uma vez que você entrou, você vai passar a próxima etapa, que é Rod. Então, esse próximo degrau da escada de Jacó é aquele degrau da mente que eu já tinha falado antes. Ele é composto de 2 partes, razão e emoção. Então, esse lado daqui, Mercúrio, é o lado da razão. Então, o próximo chakra aí aqui. A gente vai ter toda a sorte de deuses escribas, escritores, planejadores, construtores, né? Então, Tote, o Imhotep, o próprio Hermes, os deuses buscadores, né? Então Prometeus vai até lá, rouba o fogo dos deuses, traz para cá, no final ele é condenado a ter a águia bicando o fígado dele pela eternidade. Moisés sobe até a montanha, fala com o sol, traz os 10 mandamentos e no final é condenado a não pisar na terra prometida. Loki traz o fogo para os deuses e no final condenado a ficar debaixo da serpente com veneno pingando nele. Então essa ideia do buscador que nem sempre é reconhecido pelo seu esforço. Também são cientistas, o super-herói, então são deuses da literatura, da escrita, eles representam o poeta, construtor.
Pode ver que todo time de super-herói que se preze tem um robô, um cientista, um intelectual. O Harry Potter, por exemplo, tem 2 amiguinhos. Um é super inteligente, que é a Hermione, o outro é todo doce, que é o Ron. O Luke Skywalker tem 2 robozinhos. Um é todo cheio de protocolos e cores e línguas e palavras, e o outro é uma bolinha que faz símbolos e só faz bip-bip. Então você vai vendo que eles têm esses personagens que acompanham aí a jornada do herói. O que mais a gente vai ter? E aqui eu gosto de falar da figura do Exu, que todo mundo se caga de medo. Mas na verdade o Exu ele é o grande protetor e o grande professor do terreiro. Então para você que está assistindo a palestra, se você já foi num terreiro, você vai ver que antes de começar uma gira, você precisa bater para Exu para ele autorizar. Se você for em algum templo iniciático, você vai ver que tem uma função que se essa pessoa que coordena a vigilância não autorizar, não começa o culto. Então, o guardião... Então, todas essas estruturas são a mesma, mas eu duvido que o cara da Senzala copiou o maçom lá na Inglaterra. Mas eles utilizam a mesma ritualística, exatamente a mesma ritualística. Então é uma coisa que você, mesmo sendo totalmente materialista cético, você tem que olhar e falar, poxa, esse arquétipo está presente em todos os lugares. Você repete esse ritual em todos os lugares. Então você tem guardião, e geralmente ele é o cara que instrui em todos os lugares. Então todos eles vieram de uma mesma raiz. E do outro lado, depois que você passa e atravessa, você vai olhar para o outro lado e você vai enxergar Vênus. Então você sai de aprendiz e vai para companheiro. Então, quando você entrou na faculdade, depois de uns 2, 3 anos, você já meio que já sabe o que você está fazendo. Então você deixa de só racionalizar e agora você passa a sentir o caminho para a sua verdadeira vontade. Então Vênus, ele representa as musas inspiradoras, as esposas, as mulheres, né? Então olha só, Ishtar, Astarte, Vênus, Afrodite, Guinevere, a Trinity, Oxum. Oxum é a água, mas não é a água parada de Iemanjá do mar. A parada que eu digo é tipo uma massa de água gigante. Ela é uma água de corredeiras, então ela tem essa caráter sensual. Então você tem a ideia da mulher que estimula o homem. Então juntos eles trabalham. Então o que faz um poeta sozinho? Nada. Ele fica olhando para a folha de papel. O que faz uma musa sozinha? Ela museia. Ela fica lá. Se você conseguir juntar as duas, poeta com a musa, você realmente produz algo. Por isso que você vai ter a outra esfera de Esod, que é a fábrica. Você produz alguma coisa e depois desce até Malkuth, que é a produção final. A garota de Ipanema. Todas as musas inspiradoras caem aí. São nossas esposas, namoradas. É a minha esposa, a Pri, está em casa. Minha filha estava doentinha, não veio hoje. Mas ela vem sempre, ela é a minha inspiração para a palestra. E certeza que ela está assistindo agora lá. Assim como... Aí, outra coisa, e não tem nada a ver com sexo isso. Então pode ser homem para mulher, ou o seu muso inspirador. Se você for homossexual também do mesmo... Não importa. Isso é simplesmente a representação simbólica. Tá? Por que foi feito desse jeito? Porque você tem que olhar com olhos de 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Claro que, por exemplo, no Harry Potter já inverte. A estudiosa é a mulher. Então você vê que não afetou em absolutamente nada o símbolo, continua perfeito. Então você pode trabalhar isso à vontade. Eu dou muito essa palestra para escritores, para desenhistas, e como é que você trabalha esse conto de fadas? Se trabalhar, se você tiver essa organização, com certeza a história vai ser extremamente interessante. Ok, então você tem de um lado a razão, o aprendiz, depois a vivência, o companheiro, e aí finalmente o centro, o sol, Tiferet, que é a beleza. É onde você realmente chega num grau de mestre. Eu vou abrir uma exceção, eu vou falar só um pouquinho desse chakra. O chakra cardíaco, então aqui na teosofia vocês estudam bastante, ele fala de quê? Quando o cara atinge um grau de mestre,
esse chakra brilha e ele deixa de emitir a luz verde, ele emana a luz rosa, e representa o amor pela humanidade. De quando o cara deixa de ser o ego, ele se torna a essência. Então aí, nessa ideia da essência, ele está brilhando, ele deixou de ser aquele cara mesquinho que pensa nele, e ele vai se tornar um líder que serve. Ou aquele que vai buscar a melhoria da humanidade. Que a gente vai ver aqui nesse camarada aqui, ó, que é a figura de Jesus. Então, Jesus com o sagrado coração de Jesus pegando fogo, é essa ideia do chakra. Então lembra que eu falei que a Igreja Católica copia tudo, mas eles fazem diferente, não pode pôr chakra. Eu estudei no São Bento, eu perguntava às vezes pro padre assim, padre, por que está pegando fogo? Tem um coração, ele é um zumbi, vai morrer, está explodindo fogo e tal. Ele falava assim, são mistérios. Aí depois eu descobri que são mistérios é o equivalente de não é do seu grau. Que é tipo, quando o cara não sabe, aí ele fala isso para te enrolar. A verdade é que essa ideia do sagrado coração de Jesus é a nossa emanação crística. Então é essa ideia de que você descobriu o ouro, você vai estar como o Cristo interno manifestado e realizando a verdadeira vontade. Então nesse aspecto, ele representa todos os heróis dos filmes. Então o Hércules faz a jornada do sol, nos 12 signos. Sansão tem o cabelo. Então se você imaginar que o cabelo de Sansão... Pede uma criança desenhar o sol. Você vai ver que ela vai desenhar aqueles cabelão grande, quando está calor. Né? E o sol de óculos escuro, que eu nunca consegui entender porque que o sol usa óculos escuros nos desenhos. Mas enfim, o cabelo do sol é grande porque ele é muito quente. E Sansão é muito forte porque os cabelos dele são muito grandes. E aí quando Dalila, que é a virgem, que é o signo de virgem, corta os cabelos, ele vai ser preso. E aí ele fica ali no outono e inverno, esquecem dele, e o cabelo dele cresce, e aí ele sai e mata todo mundo. Então é a ideia do sol, é uma jornada. Do mesmo jeito que Sansão que o rei Arthur ele junta os 12 cavaleiros, vai atrás. Do mesmo jeito que aí a gente vai ter Osíris, Buda, Jesus, Galahad, todos os grandes heróis. Indiana Jones, Harry Potter, Neo, Superman. O Superman é tão descarado que ele pega os poderes dele do sol. Por que os caras fazem isso? A imensa maioria desses roteiristas famosos é tudo judeu. Então eles já estudam isso na religião deles, já está formatado desde que eles nascem. A gente que é gentil tem que ir atrás e estudar, não tem jeito, tem que aprender. Mas é uma coisa que já vem embutida, você ordena isso. Então quando você faz um bom roteiro, fatalmente ele vai cair nesses arquétipos. Okay? Então o próprio Jesus, você vai ver o sincretismo dele com Oxalá, e é o nosso sol interior. Ok. Aí você fala, pô, se Jesus é o meio do caminho, fudeu, né? Tem que estar faltando. Mas na verdade, uma vez que você chegou nesse ponto, você está dentro desse círculo, e aí você vai conseguir trabalhar em prol da humanidade. Né? Então, para cima, a gente vai estar falando um pouquinho de egrégoras, de grupos, né? E a gente vai ter duas figuras aí, a figura do rigor, de um lado, e a figura da misericórdia, do outro lado. Então, o rigor é Marte, Gevurah. É a própria figura dos deuses de guerra, então os deuses ferreiros. Então, Marte, Ares, Kratos, todos os deuses da pancadaria e da porrada, que é aquele rigor que faz você acordar e ir trabalhar, você ir para frente. Numa empresa, numa família, é a sua tesouraria. Se você tem um tesoureiro, se você é uma empresa, uma loja, um capítulo tal, e seu tesoureiro é um bunda mole, o que acontece? Você quebra. Seu tesoureiro tem que ser o deus da guerra, tem que cobrar todo mundo, pagar as coisas em dia, ele tem que ser Marte. Porque ele vai estar trabalhando aí com a proteção, né, com a defesa, com o exército da sua árvore da vida, do seu ciclo, da sua empresa. Como eu disse, a Cabala ela vai ser usada em todos os níveis. Aí, obviamente, é Ogum, né, que é aquele que abre caminhos. E a gente vai ver umas coisas engraçadas. Você pega o planeta Marte na alquimia, ele vai ter uma virtude e um defeito. A virtude é a diligência, o defeito é a ira. E aí você vai no Star Wars, você tem ali a Millennium Falcon, que você vai ter o Han Solo e o Chewbacca.
Então o Han Solo é o diligência, o Chewbacca é a ira. Você tem o Banner e o Hulk com a nave. Então todos vão ter seu Jekyll e Hyde. Então, várias figuras que se transformam. Normalmente um cientista e alguém que tem a resolução de um problema e a fera que está dentro de cada um. Se você sucumbir para os defeitos do planeta, você cai para a ira. Se você se elevar até as virtudes do planeta, então transformar chumbo em ouro, você vai ter a diligência. E eu gosto também de apontar uma coisa interessante, que ou os deuses são de guerra, ou eles são os caras que forjam as armas dos deuses da guerra. E toda mitologia que tem um deus ferreiro, ele é aleijado, coxo, deformado, toda mitologia. Feio. Mas por quê? Lembra que eu falei no começo da palestra? Você tinha que confiar no cara. Quem é que você vai confiar para ensinar o segredo do aço? Então o cara tem que ser confiável. Então geralmente eram soldados que se estrumbicaram numa batalha, o cara aperta uma flechada no joelho, e aí agora ele não pode mais lutar. Então ele era retirado porque ele já provou que ele era leal. O cara já foi para a guerra, já se fudeu na guerra, já está arrebentado. Então esses caras eram treinados aí na arte de Tubal-Caim, então a arte da forja. Então dentre os guerreiros eram escolhidos os mais leais para pegar esse cargo. Okay? E do outro lado, se desse lado é a porradaria, do outro lado a gente tem Júpiter, ou Resed, que é a prosperidade, planejamento e caridade. E misericórdia. São 4 palavras que parecem muito diferentes, mas para o iniciado elas são iguais. Prosperidade você vai ter muito. Caridade e misericórdia você vai distribuir esse muito. Sem planejamento você não tem prosperidade. Então são coisas que andam juntos. Andam junto com Júpiter e também estão representados no arquétipo do grande Deus, Pai, provedor. Então aquele que dá as coisas, que gera, que cria, que protege. Ou aquele mentor. Então a gente tem a ideia, como eu coloco ali, você observa o Odin. Aí observa ali embaixo o Taliesin, que é um outro mago, o Merlin, o Gandalf e o Dumbledore. Eles são praticamente gêmeos idênticos. E você vê que nenhum deles realmente vai lá e acha o Santo Graal. Eles ajudam o rei Arthur, mas não são eles que vão lá. Com os superpoderes de Merlin, ele teria facilmente conquistado o Graal. Mas essa função não é do mentor e do protetor, do hospitaleiro, do pajé, do curador. Então aqui a gente tem aqueles que planejam. Oxóssi na Umbanda. Ogum vai lá e desce a porrada e resolve. Oxóssi olha, dá uma flechada e resolve. Do mesmo jeito que na Grécia a gente tinha Atena e Ares. Atena planejava, Ares porradeava. Do mesmo jeito que Oxóssi resolve ali um sniper. E Ogum vai dar pancada. E esse planejamento jupiteriano ele vai servir para orientar também o rei. Toda mitologia que se preze, o conto de fadas, vai ter 2 tipos de velho sábio. O vizir, ou o juiz, ou aquele que fica ali junto com o rei, para levar as buchas, Salomão, que é o rigor. E o velho sábio da montanha, que é aquele que se afastou. E aí, se você quiser aprender com ele, você tem que ir até lá. Ele é meio que um protetor do reino, mas se você quiser realmente aprender, você vai ter que ir até lá. Pega Kill Bill, por exemplo. O cara tá até lá, o velhinho sábio no alto da montanha. A mina que vai treinar com ele, não é à toa que ela tá com uma roupa amarela. Então são coisas que é por isso que os caras ganham todos os prêmios. Você olha aquilo e fala, isso é muito do caralho. Então, por quê? Porque isso conversa dentro. Isso é eterno. Isso vem já desde a Idade das Cavernas. Qualquer filme que tiver isso vai responder. E a ideia de que você tem aí essa solução, que o Star Wars ele é tão forte, e puxa tanto da Cabala. Vocês estão vendo que tem uns tracinhos na árvore ali à esquerda? São 22 caminhos que conectam essas esferas. São os 22 arcanos do tarô, 22 letras do alfabeto hebraico. A letra que conecta Tiferet, que é o rei Arthur,
até o Santo Graal, que é essa aqui, ela é chamada de Iod. Do Lâmen das Cores, ele é o verde claro. E aí o cara chega no Star Wars e ele tem um grande mestre que vai treinar o Jedi mais poderoso. Ele está isolado num planeta distante. E um detalhe, o Yod é a menor letra do alfabeto hebraico. E aí ele também é pequenininho, e aí ele chama Yoda. É só para mostrar que ele falava assim, eu sei o que eu estou fazendo. Ele esfrega na cara de todo mundo, e todo mundo assiste, milhões, bilhões de pessoas assistem. Quantos entendem? Então, muitos olham, poucos enxergam. E aí a gente tem Da'at, que é uma esfera que não é uma esfera. Então ele está no centro do nosso círculo e ele está sempre representado pelo limite. Então ele já foi Saturno, depois Urano, depois Netuno. Hoje considera-se que ele é Plutão na representação. E ele representa o conhecimento, ou o dragão, ou o desafio, ou o vilão, ou o conhecimento profundo, aquelas... As velhas tecelãs da mitologia, que elas têm o destino da vida, né? Então elas tecem, pegam o fio e cortam, até os deuses têm medo delas. E também vai representar o dragão, porque sem um dragão, um cavaleiro é só um cara em cima do cavalo. Então você precisa de um desafio para avançar. Então, simbolicamente, conhecimento é o que faz os cavaleiros avançarem. Eles vão avançando pela árvore, enfrentando cada vez um desafio maior. Eu gosto de brincar, eu falo sempre do Dragon Ball. E não é à toa que no Dragon Ball são 7 esferas do dragão, ele tem que juntar todas, aí sai um dragão e aí ele caminha nas costas do dragão para chegar lá. E cada vez que tem outro seriado é um vilão pior, e aí ele vai transformando esses vilões em amigos. Então é a própria escalada da árvore da vida, onde você resolve um problema, você adquiriu conhecimento. Com esse conhecimento tem um problema maior, e você sabe que você não sabe. Aí você tem que ir atrás desse problema maior. E assim por diante até não tem fim. Né? Vai se desenvolvendo. É a própria bruxa malvada, a ideia das senhoras. Né? Havia um medo muito grande, e as senhoras eram todas as detentoras desse conhecimento profundo. Né? Então a gente tem Nanã na Umbanda, no Candomblé, e a própria Santa Ana, né? Minha avó brincava, ela falava assim, se você quer alguma coisa de Jesus, você tem que rezar para Santa Ana. Porque que netinho que vai deixar de atender o pedido da avó? Você reza para ela, ela pede e Jesus faz. Parece vantajoso. Significa que você vai atrás sempre do conhecimento, e aí você caminha, você evolui sozinho, você resolve. E eu gosto de brincar também, de dar o exemplo da bruxa malvada. A Branca de Neve, como um conto iniciático, ela é a própria alquimia. Ela tem os cabelos negros como Nigredo, a pele branca como Albedo e os lábios vermelhos como Rubedo. E aí, a madrasta malvada é a religião. Ela aprisiona porque ela não é mais a mais bela. E aí ela prende Branca de Neve com uma maçã envenenada, então as mentiras, falando que é do demônio. E aí Branca de Neve come essa maçã e desmaia, mas ela é salva e os anões protegem ela numa tumba, num esquife. Os 7 anões do Disney, eles são tão claramente inspirados nos planetas, né? Você tem lá um que está dormindo, um que está irado, 2 gordinhos, então cada um é um planeta. E eles protegem a Branca de Neve até que o príncipe venha e eles se tornam rei e rainha e a coroa lá em cima. Então repara que por trás de cada conto de fadas existe aí um conto iniciático. E lá em cima no topo da coluna, essa coluna da esquerda... Oi. Tem. Shekinah, exato. No judaísmo é outro... Assim, palavras diferentes, mas você tem o mesmo conceito. Você vai chamar, ou inspiração e verdadeira vontade. Na Umbanda a gente costuma cantar assim, né? Você reza para as almas, a alma reza para o santo reza para Deus, e aí vem o milagre. Então você não vai conseguir falar com Deus direto. Você vai precisar se elevar primeiro até o ponto do seu sagrado anjo guardião, e aí você consegue
atingir a coroa, atingir a plenitude. Assim, cada filosofia vai ter uma história diferente para contar a mesma história, né? E o topo da coluna da esquerda, né, o topo da coluna do rigor, é o entendimento, binar. O entendimento geralmente está associado com deuses da justiça, ou ombudsman, ou orador, ou aquele que vigia a corregedoria da polícia, a lei. É alguém que vai olhar para dentro da árvore, né? O próprio Xangô na Umbanda, ou Tyr na mitologia nórdica, então eles tratam da parte do rigor. É o topo da coluna. Ele representa também aquilo que você entende do mundo. Então é interessante falar um pouquinho de Binar, mas eu vou falar junto do próximo, que é Rockmar, que aí eu acho que é mais fácil de entender, a experiência me diz. Então, se de um lado a gente tem Binar, eu já vou voltar nesses personagens, tá? Do outro lado a gente tem Rockmar. Então, Rockmar é a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria, ela está representada pelo caos, por aquilo que está fora, por tudo aquilo que está fora do seu entendimento. Então, a gente tem aí uma tríade de trabalho que, não só nos deuses, mas na nossa vida, ela é muito importante, que é sabedoria, conhecimento, entendimento. Então, o entendimento ele está ligado ali na árvore pela letra Shet. Shet é cerca. Então, para a ideia da cabala judaica, a cerca ela está em volta de tudo aquilo que você entende. E tudo aquilo que está fora dessa cerca é aquilo que você não entende. Aquilo é a sabedoria divina. Que seria Rockmar. Crowley ele chama Da'at, que é o conhecimento, de abismo. Porque tudo aquilo que você não entende cai no abismo. Então só o que passa pelo portal do conhecimento vira entendimento. E aí eu gosto de toda palestra fazer uma brincadeira. E nessa brincadeira eu pergunto, para vocês pensarem, o que vocês podem jantar amanhã? Aí você pensa, umas opções, né? Rockmar diria que amanhã você pode jantar qualquer prato, de qualquer cardápio, de qualquer restaurante de São Paulo. Ou você que está na internet, de sua cidade. Qualquer um, basta ir. Porém, você, como eu estou falando, amanhã você pode pegar um ônibus ou um carro e você pode ir para qualquer cidade ali próxima de São Paulo. Ou você vai pegar uma ponte aérea, vai para o Rio. Mas eu acho que em um dia de viagem a gente chega em qualquer lugar do Brasil. Então, teoricamente, Rockmar diz que amanhã você pode jantar qualquer prato, de qualquer cardápio, de qualquer restaurante do Brasil. Ou você pode, de repente, viajar até na Argentina. Tem uns outros lugares que dá para ir, se você quiser. Então, Rockmar vai ser maior. Você também pode passar no supermercado e comprar coisa e baixar uma receita na internet, para quem sabe, e fazer qualquer prato de qualquer receita da internet. Aí você fala, putz, Rockmar é muito grande. Rockmar é praticamente infinito. Não é infinito, mas é um número com muitos zeros. É um número muito obscenamente gigante. De opções. Porém, você jamais vai poder jantar amanhã alguma coisa que você não entende. Por exemplo, você não pode comer uma carne de cachorro. E eu faço a brincadeira, eu falo que a polícia sempre fechou lá o restaurante que tinha na Liberdade. Mas é brincadeira. Então, mas o fato é que você não pode comer um prato que você não sabe que existe. Do mesmo jeito que você não planeja as suas férias para ir viajar para uma cidade que você não conhece. Nunca ouviu falar. Então, antes de você fazer seu planejamento ali na árvore, você precisa primeiro entender o mundo. Então, uma vez que você já tem aquele entendimento, você agora já consegue formular a ideia. Então, amanhã eu posso jantar bastante coisa, mas você jamais vai jantar num restaurante que você não conhece. Então, você vai ter aquilo que você conhece. Claro, você pode pesquisar no Google, então vai para Da'at, adquire um conhecimento, entende o endereço e aí você pode ir amanhã nesse restaurante. Ok.
Mas o que me impede de amanhã pegar uma ponte aérea, ir para o Rio de Janeiro, ir no restaurante mais caro da cidade e comer fazão? O rigor e a misericórdia. Planejamento e recursos. Se eu vou gastar todas as minhas economias para jantar amanhã, não parece inteligente do ponto de vista do planejamento. Então você planeja o que você vai fazer amanhã. Quando você consegue juntar todas essas estruturas, você chega de volta ali em Tiferet, que é a beleza. Que é, eu gosto de brincar e falar assim, é o que tem para hoje, é o melhor que dá para fazer. E note que você pode usar esse conceito para qualquer coisa da sua vida. Eu quero pintar um quadro, do que eu posso pintar? Só coisas que você entenda. Quais são meus recursos? Qual é minha tinta? Qual é meu quadro? Quanto tempo eu tenho? Eu vou vender esse quadro? Eu não vou? A hora que você termina isso, você está com Tiferet. E aí você já tem uma fagulha divina. Então percebe que ao tempo que você sobe na árvore, você se torna co-criador do universo. E conforme você vai subindo na árvore, o aprendiz vai fazer um desenho meia boca. O companheiro vai fazer um desenho melhor. O mestre vai fazer um senhor desenho. Conforme você sobe na árvore, você desce na árvore. Ao mesmo tempo. Por isso que ela é uma coisa tão prática. E quanto mais você sobe, mais próximo de Deus você fica. Então, no ultimate da árvore, você vai chegar até Keter, que é a coroa, e como Deus ela vai criar infinitos planetas, galáxias, mundos. E em cada planeta vai criar infinitas pessoas. E cada uma vai ter uma fagulha crística. E cada uma vai ser co-criador do universo. Então quando a gente olha para a Cabala e a gente olha para a árvore da vida, a gente olha para nós mesmos. É uma coisa meio doida, né? Nesse momento, quando está lá em cima, por isso que os cabalistas ficam meio doidos. Porque a coisa fica muito gigante. Né? Mas acho que deu para entender essa ideia de conhecimento, entendimento e sabedoria. E sabedoria é um negócio que é sempre gigante, porque cada vez que você responde alguma coisa, você tem mais 10 perguntas. Você fala, onde é que eu vou passar minhas férias? Tal cidade. Nem sabia que essa cidade existe. Agora você já sabe que tem 10 bar, um parque aquático e um stand de tiro. Aí você vai lá no bar, nos bares você descobre que tem tantos cardápios. Então cada coisa que você descobre, abre mais 10 coisas que você não sabia e precisa descobrir. Então a sabedoria não termina nunca. E essa é a busca. Por isso que o sábio mesmo, o chefão, virou e falou assim, só sei que nada sei. E o ignorante que está dentro do abismo vai falar, eu já sei o suficiente. Então o sábio, o buscador, ele nunca vai falar, eu sei o suficiente. Ele sempre vai tentar caminhar um pouquinho mais. E aí ele chega na coroa. Esse é o chakra coronário. Que é o próprio Deus, como co-criador do universo. Então ali a gente vai ter Deus, Alá, Enki, grande arquiteto do universo, Tal, os Ibejes, a Arca da Aliança, o cérebro. E a Cabala ela tem um negócio muito interessante, porque mesmo se você for um ateu materialista que não acredita em absolutamente nada espiritual, essa é a estrutura de praticamente todos os livros de autoajuda do planeta. E você pode utilizar essa estrutura para organizar praticamente qualquer coisa que você for criar. Do planejamento lá em cima, o que você conhece, o que você entende, o que você tem de dinheiro, como você vai tratar esse dinheiro e a beleza. Uma vez que chegou na beleza, você vai ter que ter a inspiração e a técnica. Não adianta nada eu falar, eu vou pintar um quadro. Não adianta nada eu ter a maior musa inspiradora, tá maior empolgado, eu não tenho técnica. Também não adianta nada eu ser o melhor desenhista do mundo e estar de saco cheio. Quando você vai ter que juntar tudo isso. E aí você vai ter a fábrica e o ventre, e aí sim o produto embaixo. Então a árvore ela sobe na serpente, ela desce no raio. Então a gente percebe aí que vai ter árvores dentro de árvores. Então quando você faz alguma coisa, você pinta um quadro, escreve um livro, produz alguma coisa, ele é um Malkuth. E cada um de vocês que está vendo essa palestra, seja no YouTube, aqui presencialmente ou ao vivo,
vai entender de um jeito diferente. Lá em cima, do lado de Keter, você vai ter Aleph e Beit. Sopro de Deus e a casa de Deus. Juntos eles fazem o Aleph Beit, ou no grego alfabeta, ou em português o alfabeto. Se você não tiver o alfabeto para compreender o meu Malkut, ele nem entra na sua árvore. Ele vai cair direto no abismo. Ou seja, se você está vendo isso no YouTube, você, por exemplo, é um gringo, você vai ver um cara sentado falando um monte de coisa em português e você não vai entender uma palavra, portanto você não vai aproveitar nada da minha palestra. Por outro lado, se você já estudou, você sabe quais são esses mitos e tal, você vai olhar essa palestra e falar, caramba, é a coisa mais doida que eu já vi, que juntou todas as respostas do que eu queria. Então o tamanho do abismo de cada um determina o quanto que cada um entende de cada coisa que você vai absorver na sua vida. E cada coisa que você for aprendendo vai ser uma árvore nova que ela chega. E aí você vai juntando. Por isso que a árvore da vida está muito relacionada com a figura do labirinto. Porque você sai de um lado e entra no outro, e vai para o outro lado, e tem um beco sem saída, e você produz alguma coisa diferente, aí vem uma outra coisa que você não estava esperando. E você fica eternamente passeando para cima e para baixo nessa árvore em todos os caminhos ao mesmo tempo. Né? Na Cabala judaica eles têm ali os anjos, né? O mundo profano embaixo não tem anjo, mas você vai ter todos os coros, né? Então, são 9 esferas com 8 anjos, dá 72 anjos ou 72 nomes de Deus. Vocês já devem ter ouvido falar, é um estudo um pouco mais avançado. Se você somar os 9 príncipes, você vai ter os 81 anjos que ficam ao redor da árvore da vida para velá-la. Então isso é muito importante dentro de ordens iniciáticas, aí, o simbolismo. Mas a ideia que eu queria passar agora é que você vai estar dentro dessa árvore e você vai estudar para sempre. Então, na verdade, essa palestra é uma maldição. Porque eu espero que vocês tenham ficado curiosos e agora vocês vão ter que estudar isso para o resto da vida, porque vocês nunca mais vão estar satisfeitos com o que vocês sabem. E vocês vão continuar procurando. E o Graal, eu sinto informar que vocês também nunca vão encontrar. Né? Para o pessoal que ficou curioso, eu fiz esse pequeno livrinho humilde, assim, que ele tem basicamente tudo que tem nessa palestra, só que organizado. Então tem cada um dos deuses, cada uma das historinhas, cada uma das esferas, tudo extremamente detalhado. Eu não tenho muita pressa para estudar. Uma vez eu perguntei para um rabino assim, quanto tempo demora para aprender Cabala? Ele falou assim, algumas vidas. Mas eu gosto de brincar, eu falo que o hermetismo ele serve para todo mundo, ele é a chave segura. Porque você está certo de qualquer jeito. Então, se os ateus estiverem certos, e quando você morreu, acabou, se você estudar a árvore da vida e a Cabala, você vai entender o pensamento de todos os grandes artistas, compositores, pintores, cineastas, as histórias, você vai ver toda a profundidade humana. E aí, cada um morreu, se os ateus estiverem certos, acabou. Porém, se você conseguir chegar em Tiferet, você vai deixar um livro, uma obra, um poema, uma obra pela eternidade. Você descobre aí a chave da vida eterna. Se os espiritualistas estiverem certos, você morreu, você vai reencarnar, ou não, mas aí você se você tem uma profissão, uma verdadeira vontade, você vai atrás dela. Então você vai estar cada vez mais próximo da sua fagulha divina, né, da centelha divina. E se os crentes estiverem certos, quando a gente morrer, como eu sou maçom, Rosa Cruz, todo mundo vai para o inferno por estudar isso. Quando vocês chegarem no inferno, vocês falam assim, cara, eu fui aluno do Deodébio. E eu já vou ter um palácio lá, eu contrato vocês e vocês vão passar o resto da eternidade chibatando pecador. Então, não tem como perder. Então, Cabala é seguro. Então, não é uma religião, ele estuda todas as religiões, né? Eu só finalizando, queria agradecer a palestra. Eu sei que é uma palestra bem complicada, esse assunto ele é gigantesco. Eu consegui abordar tipo nada por cento dele. Vocês vão passar a vida inteira estudando e na hora que vocês estiverem para morrer, vocês vão olhar e falar, caramba, olha que coisa louca, e vão aprender alguma outra coisa. E se não continuarem aprendendo depois ainda, né? Então, é uma coisa que realmente é fascinante. Como eu disse, eu sou arquiteto. Eu caí nesse mundo por causa da história da arte semiótica e arte renascentista.
Então, os símbolos da alquimia me trouxeram para isso. E uma vez que você começa a estudar e entende essa estrutura, é igual enxergar as letrinhas do Matrix. Você começa a enxergar o mundo da maneira como ele funciona. Então, eu tenho esse site, deudeb.com.br, o Teoria da Conspiração, ou hermetismo.com.br, e lá tem mais ou menos uns 3.500 textos para vocês brincarem. E qualquer dúvida tem o meu e-mail também, para mandar dúvidas, sugestões. Vou colocar uma última coisa. Eu ia falar assim, vocês têm dúvida, mas é muita sacanagem. A ideia é que sim, se vocês não tiverem dúvida, então a palestra não foi boa. Mas geralmente as dúvidas são eternas e em montes. Então, como é que está de tempo? Se me deixar falando, eu vou embora. Eu acho que se a gente abrir espaço para pergunta, nós vamos cometer uma injustiça muito grande, porque vai ser muito difícil orientar ou selecionar